Lá, vamos seguir aqui na política. Vamos para Brasília agora. Uma declaração do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, gerou atrito com parlamentares. Os detalhes a gente vê antes de conferir o papo com Zé Maria Trindade com o nosso colega Antônio Maldonado. Para o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, tem se mostrado um radical ideológico que trabalha contra a democracia e o parlamento. A fala é uma resposta à declaração de Heleno, que em conversa vazada durante a live presidencial na manhã de terça-feira, disse que o executivo não pode aceitar chantagens do parlamento a todo momento. Esse fogo cruzado tem relação com a iniciativa do Congresso de derrubar os vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao orçamento deste ano. Se isso acontecer, o governo será obrigado a pegar 30 bilhões de reais que poderiam ser aplicados em diversas áreas e dar ao parlamento. Diante desse cenário, Bolsonaro tem sinalizado a possibilidade de fazer um acordo e aceitar a derrubada dos vetos, mas garantindo um rombo menor. Nas palavras do general Augusto Heleno, dessa maneira, o governo está negociando uma rendição. Mas, para Rodrigo Maia, negociações fazem parte do jogo político. É uma pena que o ministro com tantos títulos, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Muito triste. Eu não vi, por parte dele, nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar, da reserva. Então, quero saber dele se ele acha que o parlamento foi chantageado por ele ou por alguém para votar, ou chantageou alguém para votar o projeto de lei das Forças Armadas. O presidente do Congresso também reagiu à declaração, dizendo que nenhum ataque à democracia será tolerado pelo parlamento. De acordo com o senador Davi Alcolumbre, o momento, mais do que nunca, é de defesa da democracia, independência e harmonia dos poderes para trabalhar pelo país. Bom, o fato é que logo após a declaração de Rodrigo Maia, o general Augusto Heleno foi ao Twitter lamentar o que chamou de episódio de invasão de privacidade. Segundo o ministro, a conversa vazada traz a opinião dele e não dos interlocutores, os ministros Luiz Eduardo Ramos e Paulo Guedes. O general explicou que externou a visão que tem sobre o que definiu como insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias do orçamento impositivo, o que, na avaliação dele, reduz substancialmente o orçamento do Poder Executivo e dos ministérios. O maior controle do Congresso sobre o orçamento impositivo, de acordo com Augusto Heleno, contraria os preceitos de um regime presidencialista. De fato, o maior temor do presidente Jair Bolsonaro é perder o controle do orçamento para o Congresso e, com isso, se ver governando em uma espécie de sistema parlamentarista. De Brasília, Antônio Maldonado. Seguimos em Brasília com Zé Maria Trindade para dar sequência a esse assunto. Trindade, resposta ligeira aí dos líderes, das casas aí do Senado e da Câmara dos Deputados. Aí o Davi Alcolumbre e o próprio Rodrigo Maia respondendo rapidamente aí a esse áudio que escapou, vazado do general Augusto Heleno, que tem na sua tradição, eu acompanhando e estou lendo o livro da nossa colega aqui, Thaís Oyama, da Jovem Pan, que descreve todo esse bastidor em torno da ascensão de Bolsonaro ao poder, O general Augusto Heleno ele é dado a esses arroubos, de sincericídio, e às vezes morde a língua, Zé? Bom dia. E quebra a tradição dessa pasta, Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, ironicamente, os deputados e senadores, quando chegam no Congresso Nacional, ali pela manhã, não perguntam mais, e aí, quais são as novidades, que é uma frase comum no Congresso, Todo mundo vive de novidade. Eles já perguntam qual é a última do presidente, isso em tom irônico. O que ele falou? A de hoje ainda não saiu, mas essa é a de ontem. Zé, mas essa relação fica mais difícil, mais azedada, isso, posso dizer assim, Fica sim. E o general Augusto Heleno tem uma relação boa com os políticos, com os deputados, porque ele é mais falante e tal. Esse cargo que ele ocupa, de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é importantíssimo. Nós temos agentes secretos
e ele domina essa área da comunidade de informação. São agentes secretos mesmo, contratados por um concurso secreto, eles não têm nomes registrados, são números, né? E eles antecipam para o governo qualquer informação sobre nomeação de ministros, sobre reações na sociedade. Então, essa comunidade de informação é muito importante para o governo. Antes do presidente ir a qualquer lugar, esses agentes vão na frente, se misturam a manifestantes. Então, esse é o trabalho do dia a dia. Essa comunidade de informação estava muito bem dividida ali entre a comunidade da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Tradicionalmente, não sei exatamente qual é a raiz, a comunidade de informação da Aeronáutica era a mais poderosa, mais inteligente, que tinha mais informações. Além disso, existia a comunidade de inteligência da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e do Palácio. No governo Bolsonaro, houve ali uma interligação dessas comunidades, para você ter uma ideia do poder do general Heleno no governo. Ele me disse uma certa vez que estava difícil concorrer com os veículos de comunicação e com as mídias. Ele disse que tinha uma informação, quando ele chegava para falar para o presidente Bolsonaro, ele já tinha a informação. E aí ele dizendo que a dificuldade é porque é o seguinte, com a responsabilidade do cargo, ele tinha que checar. Ele não pode levar ao presidente uma informação que não está checada. Mas, enfim, esse é o poder. Sabendo disso, o Congresso Nacional estabeleceu, através de lei, de que haverá um controle nesta comunidade de informação. E é exatamente aí. Os senadores querem detonar esse poder, ou seja, chamar o general Heleno para explicações sobre essa história de chantagem e o que a comunidade de informação tem sobre chantagens no governo. Esse episódio aí é diferente porque não se trata de intromissão na intimidade do general. De certa forma, ele assina, passa um recibo de que realmente falou aquilo, né? Mas aquilo foi o seguinte, uma transmissão do próprio presidente, o presidente tem uma linha direta de comunicação, né, com a sociedade, e aí a Câmara estava lá transmitindo a solenidade, não aparece na imagem, mas fora da imagem, mas não longe do microfone, o general fez aquele desabafo. E aí, pessoal, nós vamos aceitar essa chantagem, né? A reação foi grande. Um grupo de deputados ali acha que uma frase aqui, uma palavra ali, mas o governo está sempre falando em quebra da democracia. Então, o entendimento é de que qualquer insinuação neste sentido, a reação será imediata e muito forte. Falei aqui já sobre aquela história de chamaram o general Fernando Azevedo, né, da Defesa, para exatamente ver qual é a repercussão disso nas Forças Armadas. E o general garantiu aos deputados de que não há essa possibilidade, que o presidente é um democrata, que não pensa nisso, mas se houver qualquer reação assim, as Forças Armadas estão fora. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar e reiterar que a fala do general foi em privado, né? Se a gente for gravar e revelar todas as falas que a gente tem com todas as pessoas, acho que todo mundo, de alguma forma, se mataria e perderia as amizades. Entre agentes do Estado, eu acho que inclusive a democracia... casamentos, viu, Adri? Com certeza. Casamentos, amizades, sociedades. E entre agentes do Estado, acho que cairia, inclusive, o Estado de Direito. Ou seja, é uma fala privada, mas já que ela foi revelada, vamos à essência da fala. O Congresso sempre, historicamente, na maioria das vezes, lançou mão de algum tipo de chantagem para votar de acordo com os interesses, não só do governo, como da nação. A gente tem que lembrar dos petrolões, dos mensalões, dos sacos de dinheiro, dinheiro na cueca. E isso é para falar da corrupção mais explícita, sem falar das negociatas, assim, ainda que sejam justas, sejam legítimas, mas que são meio escusas. De articulação, de emenda parlamentar, de articulação para colocar ministério. É e isso, felizmente, isso não tem acontecido nesse governo. Os ministros são colocados lá, pelo menos a maioria, por meritocracia e não por negociatas através de chantagens legislativas com os partidos. A gente está num regime presidencialista. O povo já votou nesse plebiscito e já rejeitou o parlamentarismo. Só que a gente está num presidencialismo de coalizão, como já dizia o Fernando Henrique, e esse presidencialismo de coalizão tem sido, de alguma forma, atacado incisivamente por esse governo, porque esse presidencialismo de coalizão, como a gente já falou, incide em corrupção e chantagem. E aí, quando o Congresso tenta abocanhar 30 bilhões do orçamento impositivo, o general Heleno tem absolutamente
toda a razão, porque é uma fatia, é um naco gigantesco do governo federal, da União, que promove, inclusive, as ações de seus ministérios. E agora o Congresso, baseado nessa fala do general Heleno, tenta exatamente fazer outro tipo, ou poderá fazer outro tipo de chantagem com o governo, baseado na popularidade do presidente, na fala equivocada do presidente ou do general, sendo que há reformas absolutamente urgentes a serem destacadas, como a administrativa e a tributária. Que o Congresso não se manifeste como menina mimada, que tenha que ser feitas as suas vontades em detrimento da urgência das reformas que têm que ser feitas pela nação. É assim que a gente espera. Eu concordo em partes com a Adriano, porque assim, eu acho que tanto o general Heleno como o Rodrigo Maia têm razão. Porque o Rodrigo Maia também tem razão quando fala que o Heleno é um radical ideológico desse governo, porque ele não se comporta como um agente moderador. É só acompanhar as declarações dele, até pelo Twitter, de ataque à imprensa, de ataque ao parlamento. Enfim, eu acho que a postura dele deveria ser diferente também para alguém que ocupa o cargo de chefe de gabinete de segurança institucional. Inclusive, mas o Heleno também tem razão com relação à chantagem, que é uma chantagem histórica mesmo, porque os parlamentares, eles sempre ficam condicionando o voto deles a essas liberações, a essas emendas. Agora, o que eu discordo, Gris, é que o governo ele teve sim que aderir a essa tal chantagem travestida de articulação na emenda para parlamentar. aprovar a reforma da Previdência. Senão não aprova por nada. exemplo, então, senão não Mas aprova é uma nada. chantagem então, assim, legítima essa, uma chantagem, não é corrupção. Legítima. Agora, se o governo se opõe a isso, que bata o pé, então, Sim. que não libere essas emendas e apresente lá os seus projetos. Mas aí vai ser uma promessa de uma ditadura. Aí o Congresso mata o governo. Mas aí a população Vamos ser decide quem tá pragmáticos certo na história. E até porque se elegeu com base nesse discurso, né? Que mudaria, e chamando da tal nova política por mais... Mas a gente tem que lembrar que é uma negociata meio escusa, mas é legítima. Sim, ela está dentro da lei. O governo até agora, pelo menos, não comprou o deputado, não comprou e não loteou o ministério em nome de negociatas com o partido. Tanto que o general Heleno, ele coloca na fala dele lá, né? Eles estão extorquindo, né? O Congresso está extorquindo com base nessas verbas de orçamento impositivo, né? E a gente fica meio que sem ação. Essa foi a fala dele. Mas Zé Maria Trindade, eu gosto da anedota, Zé. Eu gosto quando você cai pro campo, né, do que se fala aí pelos corredores. O Augusto Heleno, por exemplo, todo mundo se lembra, ou tomou conhecimento de, enquanto na campanha com Jair Bolsonaro, em uma reunião com empresários ali, que estavam decidindo pelo apoio ao ex-capitão do Exército, o Augusto Heleno, sem saber que estava ouvindo, depois de uma reunião meio truncada, meio sem muito objetivo, fazia alusão a Jair Bolsonaro com o seu interlocutor ao telefone, pensando que não estava sendo ouvido, e dizia, mas ele não entende nada, ele não sabe de nada, se referindo ao candidato que ele estava dando todo o apoio dele. É o folclore, é a crônica, né, Zé, da política. E veja bem, o general Heleno era para ser o ministro da Defesa, né? Na hora dessa ele já tinha decretado guerra lá contra a Venezuela, que está fazendo manobras militares. Olha, Edgar, o Congresso não muda. Veja bem, o Cid Gomes, o senador aí que levou esses 2 tiros, né? Sim. Ele era ministro e foi convocado na Câmara e meteu o dedo na cara do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e disse, seu chantagista, e caiu. Então, e apontou todo mundo lá no plenário, você também é chantagista e tal. Ele caiu, foi demitido do ministério, mas falou. Sim. Ele, pelo menos, não foi cruzado, foi direto. Isso aí, essa fala do general Heleno, foi durante uma solenidade, não foi nenhum agente secreto dele que entregou o agente secreto de ninguém, mas era uma conversa ali privada, e essas conversas são boas demais, reveladoras. Né? E a gente fica sabendo ali dos detalhes sórdidos do poder. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, um abraço para você, bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado.